E amanhã passam a valer as tarifas dos Estados Unidos de 50% sobre os produtos brasileiros e, segundo os dados da Confederação Nacional da Indústria, os estados brasileiros vão ser impactados pela taxação e, de acordo com a entidade, os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná devem ser os principais afetados. Vamos falar sobre isso agora, sobre esse levantamento, e aí eu chamo agora o Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais. Muito bem-vindo e obrigada por conversar com a gente por aqui. Boa tarde, Muriel. Prazer estar falando com você e com os ouvintes. Pena que nessas circunstâncias, né? Eu queria muito entender o levantamento que vocês trouxeram aqui para a gente e é importante entender um pouco mais sobre esses impactos. Antes de mais nada, para entender e olhar para esses 3 estados que devem ser os mais afetados. A gente sabe que tem outros estados que também estão nessa lista, que também devem sentir os impactos, mas queria entender quais são os principais impactos quando a gente fala de realmente estados afetados. Pode ser PIB sendo prejudicado? O que você pode nos trazer? Olha, esse estudo foi um levantamento amplo que a CNI conduziu, primeiro a partir de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e a partir das nossas consultas com as nossas associações, empresas industriais em todo o Brasil. E os dados são muito preocupantes. Nós estamos estimando, primeiro, uma perda de empregos da ordem de 110 mil empregos nos próximos 12 meses, em diversos estados. Você colocou muito bem que há uma perda, sobretudo no valor de exportações. Nós estamos calculando em mais de 19 bilhões de reais essa perda. E, sobretudo, daqueles estados que são estados que têm uma atividade industrial mais forte. Mas, além desses estados, como a nossa agenda com os Estados Unidos é uma agenda muito ampla e muito também conectada, são mais de 10 mil empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos, nós temos outros estados que são também duramente impactados pela as eventuais tarifas que venham a ser publicadas daqui a 2 dias. E um outro exemplo que eu gostaria de citar é o caso do Ceará, que 45% das suas exportações totais são direcionadas para os Estados Unidos. E muitos desses bens são produtos, sobretudo, perecíveis na área de alimentos. Então, o impacto é muito grande e esse estudo, nosso objetivo foi demonstrar por cada estado o que seria essa perda do ponto de vista de volume de exportações, muito no sentido de sensibilizar a sociedade, sensibilizar o governo americano também, para mostrar o quão importante é a nossa relação comercial e econômica com os Estados Unidos. Um outro ponto também, olhando para esse cenário especificamente dos principais efeitos, vocês citam, além da questão da perda da competitividade, também a redução de empregos industriais. Queria que você trouxesse para a gente esses pontos relevantes, além da inflação de custos, especialmente em cadeias produtivas integradas ao mercado norte-americano e o comprometimento da previsibilidade e estabilidade nas relações comerciais. Queria que você detalhasse para a gente esses pontos, Frederico, também para que a gente entenda cada vez mais sobre esses impactos que podem realmente vir a acontecer a partir do dia 1º de agosto. Olha, a conta é simples. Nós temos hoje um comércio bilateral com os Estados Unidos da ordem de 80 bilhões de dólares, dos quais cerca de 40 bilhões são exportados pelo Brasil. E as nossas contas aqui na CNI, para cada 1 bilhão de dólares exportados, são gerados cerca de 24 mil empregos. Então, se nós temos um impacto linear da ordem de 50% em diversos setores, isso vai se traduzir automaticamente numa perda de competitividade nos diversos setores que nós temos atuação. Alguns são passíveis de se reorientarem para terceiros mercados, mas outros não. Então, isso tudo levou a esse número que a gente está projetando, um impacto de uma perda de cerca de 110 mil empregos nos próximos 12 meses. Isso vai se traduzir também num impacto econômico da ordem de 0,15%, 0,16% de queda do PIB nos próximos 12 meses também. A gente está contando isso a partir
do dia 1º de agosto. Então, são impactos relevantes, dado a importância da economia americana no Brasil. E para contextualizar tudo isso, acho que também é importante dar alguns outros dados. Hoje nós temos mais de 10 mil empresas operando nos Estados Unidos e mais de 140 já realizaram investimentos nos Estados Unidos. São investimentos hoje da ordem de 22 bilhões de dólares em estoque. E esses investimentos já estão em mais de 23 estados americanos, que é um pouco da cobrança do lado americano. Então, no nosso entendimento aqui da CNI, esse estudo mostra, primeiro, o tamanho do impacto, mas, ao mesmo tempo, mostrando que essa relação não pode ser abalada de uma forma drástica, porque as nossas relações econômicas e comerciais são muito interligadas, né? Diversos setores vão ser muito impactados. Nós listamos também alguns setores, sobretudo o setor de máquinas e equipamentos agrícolas. Em segundo lugar, o próprio setor da aeronáutica, da aviação, caso da Embraer. Como outros setores, por exemplo, no caso da celulose, móveis, até chegando na área de calçados. Então, é um impacto linear muito forte que nós aqui da CNI estamos esperando que ainda haja algum bom senso até a próxima sexta-feira para separar essa discussão política e, de fato, que sejam abertos canais efetivos de negociação. E você tem trazido esses pontos importantes sobre diálogo que vocês defendem, e nesse estudo que vocês trazem, vocês inclusive trazem alguns pontos relevantes para a gente discutir aqui, quais seriam as estratégias melhores. E é interessante ver que não tem apenas um caminho que vocês citam que seria o ideal que acontecesse. Sim, trata sobre esse diálogo com os Estados Unidos, mas vocês trazem alguns pontos importantes, até para que o mercado como um todo aprenda diante desse cenário. E aí vocês trazem, inclusive, a questão da diversificação de mercados, medidas emergenciais já diante desse cenário, que a gente está na expectativa do anúncio feito pelo governo federal, que deve ser feito ainda nessa semana também. Vocês estão falando também sobre valorização das cadeias produtivas locais, estímulo à agregação de valor, verticalização da produção, que são pontos que a gente tem falado já há bastante tempo e que agora esse fato de a gente acompanhar uma taxação de 50% que pode acontecer está agora trazendo à tona essa necessidade e a ampliação desse prazo para realmente entrar em vigor as tarifas, que é o que a gente tem visto acontecer aí, na verdade, a necessidade de acontecer, e a gente tem visto essas discussões. Queria entender um pouco mais sobre essas respostas todas que vocês estão defendendo que aconteçam. E é interessante que, na verdade, é um panorama completo do que deveria já começar a ser tomado e ser levado em consideração diante desse cenário. Olha, ótima pergunta, Muriel. Queria primeiro começar dizendo que na semana passada nós já entregamos para o governo um conjunto de propostas relacionadas à mitigação dos impactos advindos aí desse tarifaço, né? O governo ficou de analisar e certamente a gente espera que uma parte grande dessas recomendações da CNI sejam incorporadas aí na proposta do governo para atuar, sobretudo, nas pequenas e médias empresas que vão ser as mais prejudicadas. Como eu falei, a gente está falando aqui de 10 mil empresas atuando nos Estados Unidos. Agora, isso não basta. Nós precisamos, de todo jeito, alcançar algum tipo de negociação ou estabelecer graus de comunicação diversos com os nossos parceiros americanos, para que, quem sabe, pelo setor privado, a gente conseguir levar algum tipo de diálogo positivo. A gente já sabe que grandes empresas estão fazendo seus respectivos trabalhos de relacionamento nos Estados Unidos, tentando convencer autoridades sobre a importância da relação bilateral. Vocês mencionaram agora a questão dos senadores que tiveram com uma missão importante. Ontem, o vice-presidente, como nosso principal interlocutor, falou exatamente de uma agenda importante com as Big Techs. E aqui, do lado da CNI, a gente entende que nessa agenda negocial, a gente espera, primeiro, que prevaleça o bom senso numa relação que seja ganha-ganha. E, para isso, a gente já identificou
diversos setores e segmentos em que a gente pode explorar uma maior complementariedade econômica. Então, por exemplo, é o caso do etanol. Os Estados Unidos têm enorme interesse nessa produção de SAF. Nós temos etanol em abundância, Estados Unidos também. Por que não juntar forças para a gente, para criar uma aliança estratégica de futuro em que os dois países possam ter um papel protagônico nessa agenda? A gente também tem toda essa questão das big techs, da agenda de inteligência artificial, que vai demandar muitos data centers. Nós já colocamos aqui diversamente, isso está virando também uma agenda do governo brasileiro, de estimular data centers para o Brasil, porque nós temos energia em abundância, sobretudo energias renováveis. São essas questões que a gente precisa colocar na mesa no momento em que os canais de negociação serem destravados aí na medida do possível. E temos também uma agenda de médio prazo, onde o Brasil vai precisar repensar as suas relações internacionais. No sábado, por exemplo, a Índia acabou de fechar um acordo de livre comércio com o Reino Unido. Vários países já estão entrando em contato com o Brasil, a exemplo do México, exemplo do Canadá e outros, e nós precisamos aproveitar essas oportunidades para ampliar o leque de acordos comerciais e de uma agenda de inserção internacional mais competitiva do Brasil, aproveitando esse contexto, porque nós estamos saindo de um cenário multilateral para uma nova ordem internacional que ninguém sabe como é que isso vai ocorrer ou o que isso vai dar. E para isso a gente precisa, cada país está pensando nos seus objetivos e nos seus interesses nacionais. Então nós que vamos precisar ter uma agenda robusta internacional, muitas vezes abrindo várias frentes ao mesmo tempo para ampliar o nosso poder de barganha. E isso vai ser essencial, ou seja, ter uma agenda de curto prazo, que é essa agenda de mitigação para atender esses problemas imediatos, as perdas que vão ocorrer a partir de uma eventual publicação dessas tarifas. Do outro lado, uma agenda negocial aberta, e a gente espera, a gente está aqui na CNI também avaliando o caso, se vale a pena ter alguma missão ou outras iniciativas, ter uma consulta feita pelo USTR, chamada Seção 301, que nós também vamos ser chamados a apresentar uma série de respostas a temas para justificar eventuais alegações indevidas sobre o comportamento e as relações comerciais brasileiras. E nós temos essa agenda de médio prazo, como eu lhe falei, que vai ser também igualmente importante nesse contexto internacional. Perfeito, Frederico. Outro ponto que a gente gostaria de ouvir vocês também, porque a gente tem acompanhado as falas de Donald Trump, do secretário do Tesouro, e inclusive do Comércio, e a gente viu o Howard Lutnick falando ontem que Donald Trump está estudando colocar a tarifa zero nos produtos que não são produzidos pelos Estados Unidos. E aí ele citou especificamente café, cacau, abacaxi, manga. Essa seria, se realmente acontecer isso, seria uma notícia extremamente positiva para o Brasil, levando em consideração esse cenário de exportação brasileiro e levando em consideração que a nossa carta que a gente recebeu foi uma carta extremamente política, foi muito mais política do que necessariamente econômica. Então eu queria saber a percepção de vocês diante dessa possibilidade de zerar, então, pelo menos as tarifas para alguns alimentos específicos que os Estados Unidos não produzem. Olha, cada ganho eventual a ser anunciado vai ser muito positivo diante do quadro de ameaças que está sendo colocado para o Brasil. Agora, como eu falei, são diversos os setores impactados, além dos segmentos que você mencionou. Então, o próprio setor de máquinas e equipamentos, o setor de aviação, o setor de papel e celulose, entre outros, são setores igualmente importantes. Então, nós estamos aqui muito na expectativa de que o ato que venha a sair no próximo dia 1º considere muitas desses setores na eventual publicação, porque nesse momento são apenas hipóteses.
Muito bem, Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da CNI, muitíssimo obrigada pela conversa aqui com a gente. Volto a dizer aqui, deixo claro que a gente adoraria também recebê-los sempre aqui mais vezes para entender um pouco mais sobre como é que vocês estão acompanhando esse cenário todo. Obrigada e boa sorte aí para vocês também. Obrigado, boa tarde, Muriel. Obrigada, boa tarde.